Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, e eu estou aqui para lançar um desafio para o Carlos Fávaro e também para o presidente Lula. Lembrando que Lula, fez um desafio para os produtores rurais brasileiros, mas ninguém teve coragem, ficam acuando, dentro das propriedades, mas não tiveram a coragem de vir aceitar o desafio do Lula, nem tampouco os ex-ministros da Agricultura, que ele desafiou, onde ele afirmava que nenhum governo tinha feito mais do que o governo do PT pelo agronegócio brasileiro. Bem, a afirmação do presidente Lula é falsa, que ninguém fez nada como deveria ser feito pelo agronegócio brasileiro. Começando lá pelo setor primário, começando lá pelo produtor rural. Oferecer linhas de crédito e plano safra com volumes financeiros maiores que o anterior, isso é a prova que nós estamos indo para o fundo do poço cada vez mais. A falta de viabilidade para o agronegócio brasileiro cresce. E aqui fica o desafio, Carlos Fávaro e presidente Lula. Mostrem para nós de uma maneira clara, simples e objetiva, onde existe viabilidade hoje para o agronegócio brasileiro. Viabilidade que garanta para mim a busca pelo investimento, levando em consideração os juros e as garantias, a produção agrícola dentro da propriedade rural, o custo elevadíssimo e com uma grande representatividade no preço das commodities e a comercialização, levando em consideração clima, mercado, flutuações cambiais. Mostrem para nós hoje onde existe viabilidade. Aqui fica o meu desafio. Estou desafiando o Carlos Fávaro, desafiando o presidente Lula para mostrar viabilidade. Onde existe viabilidade simples, objetiva e clara para o agronegócio brasileiro. Estamos indo cada vez mais para o fundo do poço. O endividamento do produtor rural cresce e cresce muito. Levando em consideração as instituições financeiras, os bancos públicos e privados, as instituições extrabancos, cooperativas, até a indústria de insumos, o endividamento do produtor rural já está na casa de R$1 trilhão. Lembrando que o custo de uma safra também anda em torno de R$1 trilhão. O pedido de recuperação judicial aumentou em 95% nos últimos 2 anos. A representatividade do custo aumentou muito com relação ao preço das commodities. Logo, não existe viabilidade. Oferecer linhas de crédito, até dolarizada, esse absurdo de uma pessoa que não tem conhecimento, como Carlos Fávaro propôs, é a cara estampada da irresponsabilidade de quem está sendo colocado como ministro da Agricultura. Falar em plano safra para um setor sem viabilidade, oferecer dinheiro para quem não tem acesso a crédito, é uma demagogia muito grande e mostra o descaso e a falta de conhecimento tanto do presidente da República Lula, como também do ministro da Agricultura Carlos Fávaro, com relação às operações básicas que tocam o agronegócio brasileiro. O berço do agronegócio no Brasil é o estado do Mato Grosso. Área, produção, capacidade. E é nesse berço que grandes grupos, começam a entrar com pedidos de recuperação judicial e mostram a cara do endividamento que estão vivendo. Lembrando que endividamento não começa em 1 ano, 2 anos. O endividamento já começou lá atrás, só que estava sendo acobertado devido aos grandes fluxos financeiros, porém não mostravam a realidade em um cenário triste que o produtor estava somente repassando valores financeiros para produzir e pagar contas no passado. Só que esse tempo teria, sim, data para acabar. E agora já começou a acabar e a cobrança está começando a aumentar. Por isso que os pedidos de recuperação judicial estão aumentando, por isso que o endividamento do produtor rural está aumentando, por isso que as expropriações de terras também estão aumentando. Lá no Mato Grosso temos 3 grandes grupos, que recentemente entraram com pedidos de recuperação judicial. O grupo Agro DFG, 10 mil hectares, processo de recuperação judicial e endividamento de mais de 436 milhões de reais. Safras Agroindustrial, em Sorriso, milhares de toneladas de soja penhoradas devido a uma dívida que supera os 30 milhões de reais. Grupo Belote, 11 mil hectares, processo de recuperação judicial devido ao endividamento de mais de 170 milhões de reais. Fica aqui o desafio simples ao ministro Carlos Fávaro, que a cada momento que se pronuncia,
É mais um desastre anunciado devido à fala de quem não conhece o setor do agronegócio brasileiro. Ao Lula, que fez o desafio, fica aqui, mostre para nós o quanto foi viável os investimentos, as propostas, as políticas criadas pelo seu governo, através dos ministros da Agricultura que o senhor colocou, que tenham dado amparo e sustentação para esse produtor rural brasileiro que hoje está afundado. Fica aqui o desafio para que Carlos Fávaro e Lula mostrem para nós brasileiros, através desse modelo de gestão falido que está sobre o Ministério da Agricultura há tantos anos, esse modelo de gestão político, pobre, podre, que está inserido no Ministério da Agricultura e que não deixa o produtor rural respirar, porque não apresenta propostas e projetos. Através desse modelo ultrapassado e falido, eu solicito e desafio até, como eu disse, Carlos Fávaro e o presidente Lula a mostrar para nós não somente valores de plano safra. Para quem está no endividamento desse tanto e não tem acesso a crédito, não adianta liberar dinheiro. Tem que apresentar propostas, projetos para tornar esse produtor capitalizado e competitivo, fazendo com que ele tenha sustentabilidade financeira a ponto de querer ou não usar o plano safra para produzir, e a partir daí nós começaremos a acreditar em um governo que trabalha em prol do agronegócio. Mas até então, nas características atuais, nenhum governo do PT e nenhum ministro da Agricultura apresentou propostas sólidas e convincentes para que o produtor rural brasileiro se tornasse sólido, capitalizado e competitivo. A realidade desse modelo de gestão falido político sobre o agro é o endividamento aumentando do produtor rural, os pedidos de recuperação judicial aumentando para esse produtor rural, o custo operacional cada vez mais inviabilizando a produção e a falta de viabilidade para o setor primário brasileiro. Fica aqui o desafio. Aguardaremos os próximos capítulos para ver se esse ministro, com pouco conhecimento que tem a coragem de aceitar o desafio e mostrar para o Brasil inteiro e para o mundo que o agronegócio brasileiro tem viabilidade.